Vila, você classificaria o que aconteceu no dia 8 de janeiro de vandalismo como a maioria dos entrevistados nessa pesquisa? É golpe de Estado, né? Não é nem manifestação e nem manifestantes. É um golpe de Estado. Uma ação de vândalos, que é uma forma vulgar de se referir a uma depredação, como se um povo bárbaro, porque a referência aos vândalos, que é um dos povos bárbaros que levou ao fim do Império Romano do Ocidente, né? Entre outros como hunos, ostrogodos, godos, etc. Né? A questão foi uma ação de golpe de Estado, quer dizer, é muito mais grave do que vândalos, manifestantes, nem se fala que aquilo não é uma manifestação. Agora, a questão que se coloca sobre anistia é de que, primeiro, sequer processo ocorreu ainda, né, em relação aos líderes da manifestação, que não são aqueles cerca de 1.000 que foram presos na Praça dos Três Poderes. Eles foram massa de manobra do Jair Bolsonaro e sua caterva golpista. Então, isso aqui precisa ficar muito claro, porque é uma coisa muito séria, não podemos banalizar a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, algo que nunca tinha ocorrido desde a promulgação da Carta de 5 de outubro de 1988. Então, falar em anistia é um absurdo. Primeiro, precisa ver se o inquérito vai ser recebido. Deverá ser, certamente, tudo indica, pelo Supremo Tribunal Federal. Aí você tem ação penal. Aí pode ser condenados ou não. Certamente terão condenados, porque as provas, pelo que se conhece agora, são muito robustas. Aí vai se discutir a anistia ou não. Nós já tivemos várias anistias na história do Brasil. Por exemplo, anistia assim, em grandes, né? De 1945 foi muito importante, porque foram todos aqueles perseguidos desde 1930, especialmente a partir de 1935 e mais ainda a partir do Estado Novo em 37. Então, houve aquela anistia que foi fundamental e liberdade para os partidos políticos para a eleição de dezembro de 45. Depois tivemos anistia em agosto de 79, governo Figueiredo, que foi uma anistia aos presos políticos, banidos, caçados e exilados. Foram milhares e milhares e milhares, perseguidos por leis discricionárias. O caso agora, em absoluto, é totalmente diferente. É a Constituição mais democrática da história brasileira. A estrutura legal é a mais democrática da história do Brasil. Portanto, não há nenhuma forma de perseguição, arbitrário, nada disso. Falar em anistia agora é fazer o jogo dos golpistas, dos traidores da pátria. Porque, como disse o doutor Ulisses Guimarães no dia 5 de outubro de 88, traidor da Constituição é traidor da pátria. Doutor Arnaldo, e na sua visão, por que o entendimento de maior parte dos entrevistados destoa tanto da PGR e do Supremo? Não tem muita dúvida, apesar de oficialmente não declarado, foi uma tentativa de golpe, o que motivou isso, mas tiveram milhares de pessoas depredando. A psicanálise tem uma explicação para isso. Tá? Então, muitas daquelas pessoas, como até Freud falava, era o efeito bando, o efeito da torcida organizada. Individualmente, elas não fariam isso eventualmente, mas quando tem o bando, as pessoas fazem coisas que seria impensável dela individualmente e que tem que ser punida. Então, talvez esse seja um entendimento de que muita gente acha que não seja um golpe todos aqueles que estavam depredando. Parte foi levada e tem que ser punida porque foi levada, porque foram os idiotas úteis, né? Mas a discussão não é essa também. A discussão é que tem que se punir exemplarmente para não se ter possibilidade de outro evento tão cedo aqui no Brasil. E o número que chama a atenção são os 30% que querem a anistia. De novo, o que está por trás dos 30%. Vimos já com parte da explicação que boa parte são bolsonaristas que querem a anistia de novo para Bolsonaro. A exemplo do que discutimos antes.